agradecer, né, a todos que vieram, pela oportunidade também. Nós estamos aqui na rádio falando agora, né, que nós, um pouquinho só, né, da nossa comunidade, né, São Miguel Arcanjo. E lá nós somos a comunidade do nosso Padre Tais, nosso vigário Padre Felipe. Que Deus possa estar sempre abençoando, né. E fala um pouquinho mais, tá tendo festa lá, que o dia de Nossa Senhora das Graças foi ontem, não foi isso? É hoje. É hoje? É hoje? É hoje. Hoje é dia de Nossa Senhora das Graças, então, que hoje é dia 27 de novembro. E tá tendo festividade, então, lá tá tendo esse final de semana todo festividade lá na Começou a paróquia. novena, né? A novena Nossa Senhora das Graças, e hoje é a festa, né, dela, Nossa Senhora das Graças. A gente tá, tem, né, as nossas barraquinhas de alimentos, Sim. tem ali pra dar Onde é que missa. fica lá, mais ou menos? O É, pessoal saber, poder na se guarda direcionar pra lá. 306. 306, do Recanto. No Recanto das No Recanto Emas. das Emas, quadra 306, Recanto das Emas. Em frente ao batalhão da Polícia Militar. Em frente ao batalhão da Polícia Militar. Tá tendo festa de Nossa Senhora das Graças, né? Eu queria agradecer muito a presença de vocês e que o trabalho de vocês é muito importante, porque é onde começam as famílias, né? As famílias começam ali, encontro de casais e de noivos, não é isso que você falou? Isso, encontro de casais. Encontro de casais, encontro de noivos. Preparamento, né, dos noivos que vão casar. Né? Preparamento, que é onde nasce a igreja. A igreja, né? justamente, a família, né? Sim. A família, é muito lindo o trabalho. Eu amo o pastoral, né? É muito gratificante, né, esse trabalho, né? Trabalhar com famílias é muito gratificante. Uhum. A preparação, o matrimônio, eu sempre falo, né? O matrimônio é o primeiro de todos os sacramentos. Antes mesmo de ter os sacramentos, o matrimônio existiu, que ele existiu no próprio paraíso, quando Deus consagrou e criou o homem e a mulher, né? Então, a beleza do sacramento do matrimônio nasceu ali, tanto é que quando você celebra o matrimônio, ou quando você vai falar do matrimônio, sempre se remete à criação. E depois, então, ele é incorporado àquilo que são os mistérios salvíficos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo, então, se encarna no seio da bem-aventurada Virgem Maria, nós estamos aqui, inclusive amanhã começa-se o Advento, né? Geralmente as grandes festividades se transferem para o domingo. Neste caso, as paróquias que não são paróquias votivas de Nossa Senhora das Graças não festejam no domingo, festejam no próprio dia, porque é uma memória de Nossa Senhora das Graças, exceto para aqueles que são devotos, as paróquias que são votivas a isso. E aí, então amanhã começa o Advento, ou seja, a encarnação do Verbo, o nascimento de Cristo, o nascimento de nosso Salvador. Então Cristo eleva a condição sacramental, e o que é, a gente em termos catequésicos, né, a catequese do sacramento. O sacramento é a ação de Deus, a ação salvífica de Deus, um sinal sensível da ação salvífica de Deus. E o matrimônio, ele, ao contrário de alguns outros, aliás, não é nem ao contrário, né? Assim como a Eucaristia, assim como a confissão, assim como também a ordem, né? E assim como também eu posso dizer todos os sacramentos, né? Os sacramentos, você tem ali a ação salvífica, o sinal sensível, que é aquele momento na qual você se celebra. Mas assim também, o batismo tem que ser celebrado na sua vida durante toda a sua vida. A ordem, ela é exercida durante toda a vida do sacerdote, a cada momento que ele celebra a Eucaristia, assim como a Eucaristia também, ela se perfaz na humanidade todo momento que ela é celebrada, assim como também o matrimônio se celebra todos os dias quando o casal está unido. Justamente, verdade. Não é? Isso mesmo. Então, o sacramento não é apenas o momento onde eles estão ali fazendo aquele momento em que se celebra. Não, ele se celebra em todos os dias da sua vida, a cada renovação, a cada olhar, a cada gesto, a cada toque. Queria agradecer muito a participação de vocês aqui. Obrigado né? pela participação. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Né, que sempre a gente estamos aqui, né? A gente vem ajudando a rádio, quanto a gente podemos vir aqui, né? Eu quero agradecer, né? Pela oportunidade da Ana Fátima, né? E outra pessoa também que eu quero agradecer é o Géser, que ele sempre participa, né? Quando a gente dá o nosso curso dos noivos, né? Uhum. Fazendo nosso curso dos noivos, ele está sempre presente, dando palestras, né? E eu agradeço também muito a ele. Aí, ele e a esposa. Amém. Amém? Muito bem, muito obrigado, Socorro. E
Edmar, eu ia falar Edivaldo. Eu sempre confundo os nomes. Já te falei, eu decorei as 2 primeiras letras. Edi. O resto eu não estava sabendo. Sou ótimo em gravar as primeiras iniciais, as primeiras letras. Às vezes, inclusive, eu olho pro rosto da pessoa e falo assim, gente, o nome daquela pessoa começa com tal letra. Mas eu não lembro o restante. Aí, enquanto eu vou conversando com a pessoa, enquanto eu consigo conversar sem falar o nome, Deus salve os pronomes, né? É a minha professora de português, ela fala, pronome, você vai usando pronomes assim, enquanto puder. Aí a pessoa ela fala o próprio nome, ela me salvou. Tá bom? Muito obrigado aos dois, tá bom? Pode sim, tá bom? Se quiserem depois marcar um outro momento para vir aqui participar, fiquem à Tá bom, vontade, obrigado. tá bom? Tchau. Tchau. Obrigado. Obrigada. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, essa foi a participação do Edmar e a Socorro, que eles vieram aqui falar um oizinho, falar da festividade que está acontecendo na paróquia deles, como que é importante nós participarmos, né, da vida paroquial, das atividades paroquiais, muitas e muitas vezes, e isso não é, né, um fato alienígena. Eu mesmo, por exemplo, eu vou às missas aos domingos, eu não tenho uma vivência nas atividades pastorais, nas atividades paroquiais, e tá tudo bem, tá certo? Isso não fere os princípios morais. Mas participar da vida da comunidade, participar das atividades pastorais também é muito frutuoso, também é muito bom. Estar a serviço é muito bom, né? E tem uma frase da Sacrosancto Concilium, que ela se aplica não somente a Sacrosancto Concilium, ela se aplica às vezes até em muitos setores da nossa vida, que ela diz assim, que cada um na liturgia faça aquilo e somente aquilo que lhe compete. E isso é uma frase que tem uma certa profundidade, tem uma profundidade, uma aplicação em diversos outros fatores da vida, como você de fato estar preocupado, inclusive quando a gente se fala até de aspectos políticos, que é o viés central dos programas que eu conduzo aqui. Quando eu falo assim, qual é a perspectiva, a visão do católico sobre a política? Não do católico, da Igreja Católica sobre a política, né? Inclusive o livro que a gente reflete é A Concepção Católica da Política. Então, como que se dá esse tipo de coisa? Quais são as minhas responsabilidades políticas? Ano que vem é ano de eleição, por exemplo, e vocês vão ver que a Igreja, como sempre, ela não orienta os católicos a votarem em A, B ou C. Ela nunca orientou, nunca vai orientar, e se algum membro do clero o fizer, ele incorre em pecado e deve confessar-se. Porque a Igreja Católica, pelo direito canônico e todas as suas orientações pastorais, é de que o clero não deve interferir na política. E quando ele diz não deve interferir na política, ela não está dizendo que o clero não pode fazer e tecer críticas para com a política, deve. Em especial quando as políticas não estão orientadas para aquilo que é a busca das virtudes, como inclusive o Padre Júlio Mevier, a gente vai mencionar aqui hoje, que é a busca da autoridade. O objetivo do Estado é aquilo que é o bem comum, e o bem comum, por assim dizer, é aquilo que é a busca do direito, e o direito é a positivação, ou seja, a escrita de um estado virtuoso, da propiciação, ou seja, de tornar propício um estado virtuoso. Então, já alerto a todos vocês, meus amados irmãos e irmãs que assistem, que ouvem, né? Assistem não, que vocês não estão me vendo. Mas quem quiser me assistir também pode me assistir nas minhas redes sociais, breno.paradelo. Eu gravo todos os programas e depois disponibilizo lá para que as pessoas possam assistir mais tarde. Estou pensando, inclusive, depois baixar só o áudio, que a gente gosta de escutar só o áudio, porque ficar com o celular lá no YouTube consome muito dado, né? Aí eu vou baixar o áudio do programa e deixar disponível num repositório aí que depois eu vou compartilhar com vocês. Então, essa responsabilidade que se tem, como eu falei, eu já alerto a todos vocês que ano que vem nós estamos entrando em ano eleitoral e até para a minha própria responsabilidade, eu teço críticas a posições governamentais, a posições políticas, teço críticas, inclusive, aos dois lados, como já fiz, geralmente, quando eu estou fazendo críticas a um lado, eu posiciono as críticas de ambos os lados. Por quê? Porque apesar de eu ter um posicionamento político, eu aqui tenho a responsabilidade de, enquanto tendo um posicionamento político, eu não colocar aqui, nesta rádio católica apostólica romana, né, eu entendo a minha responsabilidade, que eu tenho que instruir vocês, amados irmãos e irmãs, sobre como que tem que ser a visão daquilo que é a Igreja Católica segundo os seus documentos.
Mas eu jamais posso dizer que tal candidato Y, B, A, X é o candidato que melhor representa a doutrina da Igreja Católica. Isso fica, para você ver, como que é uma posição delicada, e eu diria até arriscada, né? Que a Igreja Católica se colocou, desafiante, mas é a posição mais acertada que existe, porque aquela instituição que permanece impávida, sem estar imersa no devaneio das marés, das idas e vindas das ondas, que a política é extremamente volátil, a política é extremamente instável. A Igreja Católica não é instável. A Igreja Católica, ela, como inclusive o próprio corpo de Cristo, ela está ali, fixa, imóvel. Ela não vai agitar-se com as ondas. Ela é, muito pelo contrário, o rochedo na qual a onda se esfacela. Porque ela não é e nunca vai ser algo que passa com o tempo, algo volátil. Não, ela é fixa. Então, justamente por isso, ela não se posiciona quanto aos candidatos. Ela pode se posicionar, e ela também, apesar de não se posicionar quanto aos partidos, ela se posiciona sim quanto àquilo que são as ideologias. Coisa que, inclusive, eu deixei bem claro, tanto lendo esse livro aqui, quanto lendo, né, o livro se chama Concepção Católica da Política, quanto lendo outros escritos de papas, como o Papa Leão XIII, quando ele fala sobre autoridade política, na Diuturni Ludi, na Rerum Novarum, quando você pega outros documentos da Igreja Católica que, por incrível que pareça, né, eu já vi, inclusive, pessoas falando que a doutrina social da Igreja está permeada de doutrina socialista. Então, assim, é preciso lembrar-se o que precede e o que sucede. O que precede não pode estar contaminado daquilo que se sucede. Vou explicar. Aquilo que veio antes não pode estar contaminado com aquilo que veio depois. Porque é uma impossibilidade material. Se aquilo que veio depois aspas, ruim, então, e ele está se utilizando de terminologias ou situações que se assemelham àquilo que veio antes, então é porque ele é um oportunista que está se aproveitando de uma possibilidade, de uma brecha da situação que veio anteriormente. O que eu quero dizer com isso? Que a doutrina social da Igreja está baseada em ensinamentos milenares, que vem antes daquilo que é o socialismo, antes daquilo que é o liberalismo, antes daquilo que é todas essas doutrinas ideológicas que estão aí. Então, se porventura há algo na doutrina social da Igreja que se assemelha ao socialismo, há algo na doutrina social da Igreja que se assemelha ao liberalismo, que apoia essas doutrinas, não é porque a doutrina social da Igreja está contaminada com essas ideias, muito antes pelo contrário. Ocorre que estas doutrinas que surgiram depois que estão com resquícios da doutrina social da Igreja justamente para confundir as pessoas. Afinal de contas, até o próprio Cristo fala que nos fins dos tempos, e nós não estamos nos fins dos tempos, estou só pegando a citação, tá bom? Os fins dos tempos quem vai determinar é o Pai. O demônio teria poder para dissuadir até os eleitos. Essa é a frase que está escrito lá. Então, a utilização da doutrina social da Igreja, dos ensinamentos da Igreja Católica para a esquerda ou para a direita, é mero discurso narrativo daquilo que eu já expliquei para vocês, de uma coisa que se chama de símbolo autojustificador. É uma desculpa esfarrapada para a pessoa poder conseguir voto e assumir o poder. Essa é a realidade. Então, olhando para a doutrina social da Igreja, você tem que olhar aquilo como algo impávido colosso. Simplesmente está ali. E você tem que ver aquilo sem o viés ideológico, mas com o viés de um olhar natural da coisa que tem que ser aplicada. Aquela doutrina não é socialista e aquela doutrina não é liberal. Então, volto ao ponto, né? Assim como a Igreja, assim como e porque a Igreja assim determinou que ela não pode ter um viés político, ela não pode interferir politicamente, deixando isso a encargo dos fiéis.
é encargo do leigo, né? Ou seja, é nossa obrigação estudar política, é nossa obrigação estudar os documentos da doutrina católica acerca da política, acerca daquilo que são as ideias que a Igreja Católica aceita e aquilo que ela não aceita, como que tem que ser, e entrarmos na política, para assim atuarmos. E quando nós entrarmos na política, olha só para você que curioso, né? Não espere que a Igreja Católica vai dizer que você é o candidato dela, porque ela não pode dizer isso. Porque a partir do momento que você entra na política, necessariamente você se tornou um membro de um partido, e justamente porque você se tornou membro de um partido, a Igreja Católica não pode te apoiar. Ela não pode, publicamente ela não pode te apoiar, ela não vai te apoiar. Porque senão ela teria que apoiar todo católico, toda pessoa que se batizou. Porque na prática, toda pessoa que é batizada e professa o credo é católico. Aliás, em hipótese, na teoria, né? Não na prática. E não tem como você dizer o contrário. Se qualquer pessoa que diga o contrário, está começando a criar um examezinho de católico. Ó, para você ser católico, você tem que preencher, você tem que fazer essa provinha aqui. E como é que você vai fazer essa provinha? Não tem como fazer. Então, o católico é aquele que é batizado e professa a fé católica. Ah, mas tem que ir na missa. Tá, se ele não for na missa, ele é pecador, é diferente. Porque não é porque você é pecador que você deixou de ser católico. Você compreende isso? Pecado é diferente de você ser católico ou não. Por exemplo, é diferente de você ser herege. A heresia também é um pecado. Mas a heresia é um pecado que te coloca fora da fé católica. E te torna não católico, pode te tornar um apóstata. É diferente de você ser, inclusive, como é que se chamava? Eram os gentios, não, eram os pagãos. O pagão, ele não pode ser um herege. Porque o pagão é a pessoa que não conhece a fé católica. Quando Paulo foi pregar aos gregos, ele foi pregar aos pagãos. Por que aos pagãos? Porque adoravam deuses, não somente, mas porque desconheciam o Deus único, o Deus de Israel, o Deus de Abraão. Eles desconheciam esse Deus. Então, por eles desconhecerem este Deus, eles eram considerados pagãos. O paganismo. Então, o pagão, é impossível um pagão ser herege. Assim, e aí você colocando em termos práticos, por exemplo, herege é somente aquele que foi batizado e renega a fé católica ou acredita em algo que é contra a fé católica. Em termos, não práticos, mas em termos teóricos. Se a pessoa não é batizada, ela não tem como ser herege, porque a heresia, inclusive, o conceito dela é esse, é o racha, né? Uma divisão, é haeresis. Vem do grego. Faz uma divisão, que é diferente de ser cismático, que já é outros 500. Que, por exemplo, a igreja ortodoxa é uma igreja cismática, mas ela, apesar de ser cismática, ela não perdeu aquilo que é a sua origem, que é a tradição apostólica. Então, ela continua naquilo que é a tradição apostólica. Ao contrário dos hereges, que os hereges, eles de fato se separam daquilo que é a tradição apostólica, e por haver o rompimento com a tradição apostólica, eles não podem ser chamados de igreja. Eles não pertencem à Igreja de Cristo. Né? Isso tudo são termos que hoje, o politicamente correto até não permite que a gente fale, mas dentro daquilo que é a doutrina, é isso. Né? Hoje, inclusive, se você olhar, os protestantes, eles não conhecem aquilo que é a fé católica, para nós chamamos eles necessariamente de hereges, apesar de o serem. Por quê? Porque eles se colocam contra aquilo que é a fé católica. Mas dizer, enfim, a pessoa, depois de batizada, ela pode se tornar, então, uma herege. Aquela pessoa que não é batizada, ela é pagã. Ela está em estado de paganismo. Mas, enfim, tudo isso para dizer que se tornou político, a igreja não vai te declarar apoio. Mas a nossa função enquanto leigos, enquanto leigos, enquanto fiéis, instruirmos a população acerca daquilo que são os valores da Igreja Católica, acerca da política, para que esta população instruída destes valores possa então olhar nos candidatos e identificar nestes candidatos os seus valores e, por meio desses valores, eleger essas pessoas. Coisa que, inclusive, é complicadíssima, porque faz parte da técnica eleitoral, e eu trabalho com técnica eleitoral, faz parte da técnica eleitoral
Quando eu falo técnica eleitoral, eu estou falando de estratégia, marketing e inteligência eleitoral. Tá? Faz parte desse conjunto de conhecimentos para eleger pessoas. Você passar ao indivíduo, transmitir ao indivíduo valores que o candidato tenha, ou às vezes que o candidato não tenha, para que a população assim vote nele, dependendo do candidato. Então, você fazer bons candidatos não é apenas você formar o indivíduo na doutrina social da igreja, não é apenas falar para ele ler, por exemplo, esse livro aqui, A Concepção Católica da Política, que inclusive até fala assim, o candidato não tem que ler esse tipo de livro. Quer dizer, não é que ele não tem que ler, não é que ele está proibido. Mas esse livro que eu estou lendo aqui, ele não te dá formação para se eleger. Ele te dá formação sobre aquilo que é a concepção católica da política, de como que tem que ser essa concepção. Agora, dizer que você vai ser eleito e que você vai gerir o seu mandato a partir disso que você leu, isso aqui é como que você vai nortear a sua vida, como que você vai nortear as suas ações, como que é o norteamento acerca da sua cosmovisão. O que é cosmovisão? Vamos relembrar o que é cosmovisão. Cosmovisão é a forma pelo qual se desenha as coisas e você organiza eu não vou colocar aqui mundo, eu vou dizer justamente o cosmos. O que é o cosmos? O cosmos não é o seu vizinho que se chama Cosme, não é ele. O cosmos é a totalidade das coisas. Porque o mundo é o mundo, mas quando você fala de cosmo, né, de cosmologia, você está falando das coisas visíveis e invisíveis. Então, quando você fala acerca da responsabilidade do Estado, a responsabilidade do Estado não é uma coisa, não é mundo, no mundo criado. Ele não tá ele faz parte do mundo criado, mas não é tátil, não faz parte do mundo material. O Estado tem a sua responsabilidade acerca da autoridade, acerca da paternidade, acerca da família, acerca da igreja, acerca de Deus, acerca da Eucaristia, acerca da responsabilidade dos padres, as outras religiões. Aí vai subindo, né? Ou seja, a importância dos astros, a importância da responsabilidade com a sociedade socioambiental. Isso é o que a gente chama de cosmovisão. Como que esses entes eles estão estruturados na sua mente e como que eles se relacionam. De tal modo depois que isso vai ser expresso em uma lei. Essa lei que vai buscar justamente regulamentar aspectos da sociedade, tentando espelhar aquilo que é a cosmovisão que está na sua mente. Por isso que este livro que nós estamos lendo, a função dele é essa. Mostrar para o político, mostrar para o candidato qual é a função, né? Ou melhor, como que é a estruturação e organização de uma cosmovisão acerca dos entes, das atividades políticas. Qual é a função do poder do Estado? Qual a função da sociedade? Como é que eles se relacionam? O que tem que ser regulamentado? O que não tem que ser? Até onde vai o limite do Estado? O que são as famílias? O que é o trabalho? Né? Toda essa situação. Porque se você não tem conhecimento disso, aí você entra, por exemplo, você pega e contrata uma pessoa que vai promover a técnica eleitoral para que você seja eleito, e você é eleito. E você não sabe quais são os limites do Estado, óbvio que você vai escrever uma lei que é completamente... Você vai votar, não somente escrever uma lei, como votar em leis que não são coerentes e condizentes com aquilo que é a visão católica, a cosmovisão católica acerca de como que o Estado tem que atuar. É óbvio isso. É por isso que se dá essa importância. E aí vem justamente a função que nós temos, que eu falei aqui acerca. A Igreja Católica não apoia e não vai dizer acerca de partidos políticos, ela vai dizer acerca de ideologias. Essa ideologia, e ela descreve em documentos monstruosos, né, as ideologias nas quais, inclusive, o católico incorre em pecado se votar, está lá tanto no Deinziger, né, o documento que é o compêndio, é um compêndio, mas é uma coletânea daquilo que é a fé católica, né, um livro, um catatal, assim, de uns 14, não, uns 12 centímetros de espessura, folhas de Bíblia, né, falando acerca das documentações, acerca, inclusive, de como que tem que ser a orientação do voto católico com relação às ideologias. Mas sejamos francos, meus irmãos, quantas pessoas no Brasil hoje se dão o trabalho ou mesmo orientam o seu voto buscando uma consciência acerca daquilo que é a orientação partidária? E talvez, às vezes, eu até me pergunto
se isso de fato é não necessário, mas eu diria o quanto que isso de fato não tornaria até prejudicial em determinados pontos. Porque, explico-me, em determinados locais, a vida partidária ela é tão difusa, em especial nos municípios. Quando você desce lá no fundo no município, a vida partidária lá ela é tão particular daquele município que a ideologia do partido em absolutamente nada tem a ver com aquilo que diz respeito às análises que você faz. Por quê? Porque a legislação brasileira impõe, via a nossa Constituição, que para que você exerça a vida política, e a legislação está certa, você tem que estar dentro de um partido. Então, o partido ele se tornou uma necessidade para o exercício da vida política. O que necessariamente também induz que as pessoas não estão mais buscando partido por causa das suas razões ideológicas, elas estão procurando partido para poder exercer a sua vida partidária, ou para poder exercer sua vida política, se candidatar e serem eleitos. E não necessariamente por causa das ideologias, que muitas das vezes o partido representa uma ideologia lá em nível nacional, está lá descrito, e o candidato lá embaixo, filho, eu só preciso eu preciso de uma nominata, eu preciso de uma chapa, eu preciso ser candidato, eu preciso que meu nome vá para a urna. Tá bom, tá aqui o partido, ó. E na prática, na prática você olha, na prática não, na teoria ali no documento, a ideologia daquele partido contradiz com a ideologia. Então, até nisso a gente tem que pensar e olhar que, na prática, a coisa não é tão bonita e redondinha quanto se coloca quando você olha tanto a doutrina social da igreja, quanto aquilo que é também as teorias sociopolíticas, né? As teorias das ciências políticas. Assim, então, a gente olha para essas realidades e devemos sim, né, não por causa disso, nos restringirmos ou nos frearmos a instruir as pessoas a procurarem partidos cujos princípios ideológicos estejam mais orientados segundo aquilo que são os princípios da Igreja Católica. Se não aquilo que estão orientados, ao menos que não hajam restrições. O que eu quero dizer com isso? Que primeiro você tem que olhar assim, olha, ok, se você olha no geral, muitos dos partidos, quando você olha os valores dos partidos, vocês vão dizer, todos os partidos aqui representam, porque de fato, todos eles vão dizer que querem o bem comum, que são partidos virtuosos, que são partidos maravilhosos, esse tipo de coisa. Contudo, existem aqueles partidos que, pela natureza que se expressam, em termos de sua ideologia, eles são necessariamente excludentes, ou seja, o católico não deve participar desses partidos políticos. Em especial aqueles que são expressamente socialistas. Alguém pode, inclusive, me criticar aqui, mas é o que diz, é o que está escrito na doutrina da Igreja Católica. Está lá em vários e vários documentos, né, dizendo expressamente isso, que o católico não deve participar desses partidos. Por mais que eles se apresentem como sendo muito semelhantes àquilo que seja a doutrina social da Igreja. Inclusive, os próprios documentos que assim condenaram essa ideologia, assim como condenaram também, porque tanto Leão XIII, quanto Pio XII, quanto Pio IX, todos os papas que condenaram as ideologias modernistas, eles condenaram não apenas o socialismo, como eles condenaram também o liberalismo. Porque, aí eu volto a falar aqui, conforme inclusive já mencionamos, porque o liberalismo faz com que a gente caia num individualismo, e esse individualismo acaba destruindo tanto a família, como todos os vínculos sociais. E estes vínculos sociais são necessários para aquilo que é a construção da sociedade. Este individualismo faz com que a sociedade se torne fria, se torne indiferente, por uma busca exacerbada unicamente pelo lucro. E quando se fala de lucro, busca cega pelo lucro, não estou aqui condenando o lucro, muito antes pelo contrário. Porque todas as pessoas que de fato são generosas, são virtuosas, buscam as qualidades de Deus e manifestar em si, eu não posso acreditar
que Deus criou o homem para manifestar nele, e manifestar nele por meio de miséria. Quando eu falo de miséria, eu estou falando apenas de pobreza financeira. Por meio de doença, por meio desse tipo de coisa. Deus não manifestou a sua glória dessa forma. Muito pelo contrário, Deus manifestou a sua glória em nosso Senhor Jesus Cristo, em uma pessoa extremamente virtuosa, frutuosa e esplendorosa, em todos os sentidos. Cristo foi ofertado na perfeição, inclusive, quando ele se deu por oferenda, na perfeição daquilo que é a sua idade, aos 33 anos de idade. Ou seja, é o máximo daquilo que é o esplendor do vigor da força humana. Ali aos 33 anos de idade, quando o homem atinge a sua maior potencialidade. Está nessa faixa. Então, da mesma forma, aquelas pessoas que são bem-sucedidas e dessa forma assim expressam aquilo que é a majestade da glória de Deus, necessariamente elas também assim o fazem, e o fazem generosamente, saciando de bens os famintos. Como agora há pouco a gente rezava o Magnificat aqui na capela. Então, aquelas pessoas que inclusive o padre Júlio Menvielli nesse livro aqui menciona, citando inclusive a carta de Tiago, São Tiago, falando que o rico não tome por si as suas coisas como próprias, mas coloque-as a serviço dos mais pobres. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que as suas coisas, que você, enquanto rico, assim como todas as pessoas que são ricas, na qual inclusive nós devemos almejar sim esse posicionamento, sem qualquer tipo de medo, qualquer tipo de receio. Como já diz inclusive o Salmo, né? Tem um Salmo que fala, por mais que se cresçam as suas riquezas, não se apegue seu coração a elas. Está bem claro. Porque ali não está a riqueza está em Deus, nosso Senhor. E todo o dinheiro, então, tem que ser colocado a serviço dos pobres. Isso quer dizer que você vai ser pobre? Não, muito pelo contrário, porque a quem muito foi dado, muito, muito mais será dado. E a quem pouco tem, até o pouco que tem, ele será tirado. Por quê? Porque essa pessoa tem pouco em razão, muitas vezes, em razão da forma com que está enraigada a sua mentalidade. Expandamos a nossa mente. Pensamos como pessoas generosas. Então, olhar para essa necessidade, olhar para os ricos enquanto pessoas que devem sim influenciar na dirigência do país, buscando ali a sua responsabilidade para com a nação e para com os mais humildes, para com os mais simples, para com os vulneráveis, para com os mais pobres, para que esses inclusive alcancem níveis de renda, e estes, depois que alcançarem nível de renda, começam-se um ciclo virtuoso, onde este ajuda aqueles que são menores, e assim toda a nação vai crescendo, 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 e simplesmente se expandindo cada vez mais. A gente precisa aumentar a renda desse país. A gente precisa fazer duas coisas nesse país aqui, aumentar a renda do país e aumentar o número de filhos. Para glorificar cada vez mais Nosso Senhor, porque Deus é abundante em absolutamente tudo. Deus, ele superabundou. Então, olhemos para essas questões com relação àquilo que são as classes dirigentes do país. Olhemos para as questões com relação àquilo que é a escolha desses candidatos. Então, quando eu falo acerca daquilo que são as doutrinas condenadas pela Igreja Católica para os partidos políticos, nós não devemos nos aproximar, e aqui eu estou falando sobre direcionamento da Igreja Católica. Eu não estou falando se porventura, assim, como eu vou falar, se alguém aqui se doeu, famosa frase, né? Se a carapuça vos serviu, coloque ela na cabeça e saia andando, se você é dirigente de algum partido cuja carapuça está vos servindo. Porque não estou falando de partido A, B ou C, eu estou lendo aqui aquilo que é a doutrina da Igreja Católica. E a doutrina da Igreja Católica diz que não devemos ter relações, filiação ou votar em partidos ou candidatos que sejam relacionados àquilo que são as doutrinas socialistas ou doutrinas que defendam o puro liberalismo. Tem que haver justamente um meio termo onde você atenda aquilo que é a livre iniciativa, a proteção da família, a proteção dos direitos sociais de pessoas que são mais pobres, ao mesmo tempo que você dá sustento, que o padre Júlio Menvielli fala muito bem aqui, que são os dois braços na qual o Estado tem que fortificar. Ele fala assim,
Mas não se pode alcançar o bem comum, porque ele fala aqui, o objetivo da política é que, ó, sua doutrina se condensa, vou ler direito, a tese católica abomina igualmente todos esses erros, que na realidade não são irredutíveis como sugerimos, ou seja, ele fala que o liberalismo e o socialismo são frutos da mesma árvore. Sua doutrina se condensa na fórmula aqui muitas vezes repetida de que o Estado é o supremo promotor do bem comum. E com muito cuidado nisso aqui também, tá? Porque cada um vai achar que é promotor do bem comum. Todo mundo acha que é promotor do bem comum. Mas não se pode alcançar o bem comum da nação se não se estabelece um regime em que todas as unidades se integrem e possam conseguir o seu próprio bem. Ou seja, não tem como você promover o bem comum do Estado se as partes que compõem este Estado também não estão integradas e procurando o seu próprio bem segundo sua particularidade. Porque ainda que sejam dois bens especificamente distintos, e ele vai explicar quais são esses bens, como ensina o doutor Angélico, no caso São Tomás de Aquino, na Suma Teológica 1 e 2, questões 58 a 7 de até o item 2. Ele diz, estão de tal modo ordenados um ao outro que mutuamente se solicitam. Quais são esses dois itens? Ele fala, e o bem próprio, o bem próprio do indivíduo, isto é, ou seja, o bem próprio do indivíduo é um item. Isto é, o seu direito à existência, a dignidade, a liberdade e o próprio bem do homem e família. Ou seja, você tem então o bem comum, que é o próprio bem dos itens. Quais são esses itens que compõem o Estado, que compõem a sociedade, que devem estar integrados e buscando o seu próprio bem e, por conseguinte, buscando o bem do próprio Estado? O homem indivíduo e do homem família. Ou seja, o direito a constituir um lar estável na qual os pais possam se perpetuar não pode ser alcançado na concorrência de muitos, se um poder central não é capaz de assegurar a cada um deles o exercício destes respectivos direitos. E continua. É função, então, do Estado assegurar aos particulares o exercício de seus direitos naturais. O poder do Estado, continua ali um pouco mais à frente, o poder do Estado começa propriamente a alcançar o seu lugar em esfera própria no setor público do comum, ou seja, quando se trata de regular os atos particulares, não enquanto estes estão relacionados uns aos outros, senão enquanto estão relacionados com a comunidade, ou afetam, ou podem ter repercussão na comunidade da vida social. O próprio estado de ação é, então, esfera pública, ou seja, aquilo que ultrapassa o limite das puras relações privadas. O Estado é, portanto, continua ele, procurador universal do bem comum e, portanto, custódio do direito público. Nas coisas civis, os homens formam parte e na comunidade devem se considerar como um só corpo e toda a comunidade como um só homem, diz São Tomás de Aquino. Fala aqui um pouquinho acerca daquilo que é a questão do Estado escrever as leis. E aí ele explica assim, sendo, pois, o Estado procurador daquilo que é o bem comum, e sendo este bem necessariamente virtuoso, ou seja, o bem comum é a busca necessariamente, ou melhor, é subsidiar, é dar infraestrutura para a busca de um bem virtuoso, deve então o Estado procurar a felicidade humana, que consiste na prática da virtude. Segue-se, portanto, que deve impor uma regulamentação pública aos costumes ajustada à virtude, que contribua, assim, a fazer virtuosos os cidadãos. E lá na frente ele fala mais um pouco, que a necessidade, então, de que exista uma convivência humana virtuosa, em outras palavras, que haja um direito público. Ou seja, o direito público, a legislação, é, na verdade, a regulamentação daquilo que é uma convivência humana virtuosa. E sendo assim, eu volto a dizer que, tendo por responsabilidade aquilo que é a orientação dos indivíduos, nós temos por dever orientar-nos para isso. Eu sinto dizer, volto a repetir, que a quem serviu a carapuça, por favor, vista se assim o serviu, mas se assim não o serviu, volto a dizer, não, o católico não pode votar em partidos que são de natureza socialista e de extremamente liberais. Nem compor eles, muito menos se coligar com eles, tá bom? É o que diz a doutrina da Igreja Católica, vou repetir aqui,
tá bom? Estou pegando em um ponto muito que eu nunca tinha pegado neste ponto acerca daquilo que é esse direcionamento. Existe sim, de fato, esse direcionamento, tá bom? Aí compete a você, leigo, compete a você, católico, compete a você estudar aquilo que é a vivência partidária, estudar aquilo que é a história dos partidos, estudar aquilo que é a doutrina da Igreja Católica e compreender até por que ela chegou a essa conclusão, como inclusive de fato eu já tenho mencionado aqui alguns pontos, e olhar isso e então direcionar a escolha tanto do seu voto como também orientar outros católicos, porque não pense, por exemplo, que tem pessoas que vão escutar isso aqui e falar assim, eu entendi, achei lindo, maravilhoso. A nossa função como leigo é instruir os nossos irmãos para com essas verdades que a Igreja Católica nos ensina e nos orienta enquanto mãe. Falou aqui, então, um pouquinho mais acerca daquilo que o Estado, então, ele é subjetivamente, não objetivamente, um totalitário no sentido de que a totalidade daquilo que é o bem público está, sim, sobre a administração e sobre a regulamentação do Estado. Ele fala sobre a necessidade do Estado regulamentar essa busca do bem comum e ele fala assim, daí tal que a justiça se chame legal, porque o homem se conforma com a lei que ordena ao bem comum os atos todos das virtudes, ou seja, a lei busca ordenar os atos dos homens aquilo que é a prática da virtude. Né? O Estado é um verdadeiro promotor do bem comum. Ele frisa muito isso. O Estado é um verdadeiro promotor do bem comum. Ele não somente promove, ele dá subsídios para que os cidadãos assim se manifestem naquilo que é o bem comum. E aí ele fala assim, o Estado deve recordar finalmente que esses bens não devem satisfazer as exigências ou caprichos de um dia, senão devem ser integráveis no acervo cultural da nação. E aí eu volto a lembrar aqui aquilo que ele cita de um autor que fala, Berdyaev, que fala o que é um povo. O que é um povo? O povo é o grande conjunto histórico que compreende todas as gerações ligadas, não só as viventes, senão as do passado e as de nossos pais e avós. Ou seja, incluindo as gerações que morreram. O povo constitui todo esse arcabouço histórico-cultural que nós trazemos e que nos traz até os dias de hoje. Regime político de um povo, ele fala assim, o Estado deve servir a nação, entendendo-se por Estado o regime político de um povo, e por nação a totalidade das forças de uma determinada sociedade, com este ímpeto que trazem das gerações passadas e com este desejo de as mover a trabalhar pelo acréscimo do patrimônio coletivo de bens, perpetuando através das gerações. O Estado, o princípio primordial do Estado é a manutenção do direito público. Lembrando-se que ele colocou lá atrás que o que é o direito público? O direito público é a convivência humana virtuosa. Ou seja, ele coloca isso. Toda vez que ele fala sobre direito público, ele está falando sobre essa convivência humana virtuosa. A primeira e absoluta se chama, ele está colocando duas funções do Estado, né? Que ele fala assim, a primeira e absoluta se chama proteção dos direitos ou tutela jurídica. E outra segunda, secundária, que é supletiva, que se chama assistência, ou seja, a função assistencial do Estado. E quando se fala assistencial do Estado, diz que aquilo que é o Estado que tem que deixar, ele fala assim, que condensam toda a sua experiência da conhecida fórmula de que o Estado não deve fazer nem deixar de fazer, senão ajudar a fazer. O Estado não deve fazer pela pessoa. Ele não deve fazer pronto e deixar de mão beijada, como diz o outro. Né? Ele também não deve deixar de fazer, mas ele deve ajudar a fazer. Ele não tem que fazer a coisa pelo indivíduo. Ele também não pode se eximir de sua responsabilidade de fazer. E o meio termo de tudo isso, o que é? Ajudar as pessoas a fazer, contribuir para que as pessoas façam. Essa é a segunda função do Estado. Quando você fala de assistencialismo, esse é o pensamento que o político católico tem que ter. Que o Estado não pode ir lá e fazer pelo indivíduo. Mas ele também não pode simplesmente dar as costas para o indivíduo. Mas nenhum nem outro, antes de tudo, o Estado tem que ajudar o indivíduo a fazer. Esse é o posicionamento.
E aí, então, e deve, então, se limitar ao que se deve fazer. Ele fala assim, que pode resultar, sobretudo, mais conveniente para fazer compreender ao mundo que destruiu todos os órgãos intermediários entre o indivíduo e o Estado, a necessidade imperiosa, inevitável de restituir-se o Estado quer, de verdade, deixar de fazer o que não deve fazer para limitar-se a fazer o que deve fazer. Ou seja, o Estado tem que se limitar àquilo que ele tem que fazer e fazer muito bem feito. Porque a partir do momento que ele começa a ir para além disso, né, para além dos seus limites e fazer aquilo que ele não deveria estar fazendo, ele começa a perder, inclusive, em qualidade. Então, concentre-se em fazer muito bem o Estado, né, você, político católico, concentre-se em fazer muito bem feito, que é, inclusive, a frase da Sacrosanto Concílio que nós lemos aqui. Que cada um faça aquilo e somente aquilo que lhe compete. Que cada um na liturgia faça aquilo e somente aquilo que lhe compete. Então, faça bem feito aquilo que tem que ser feito. Se não puder fazer bem feito, comece pelo menos fazendo. Faça feito, pelo menos. Tá feito. Tá bem feito? Não, ainda não. Mas vai melhorar. Aí na segunda vez fica melhor. Então, concentre, porque às vezes não tá nem fazendo o que tem que ser feito. Ou então tá fazendo mal feito, mas pelo menos tá fazendo. E quer fazer mais coisa? Não. Concentre primeiro em fazer bem feito feijão com arroz. Depois que você for craque em fazer feijão com arroz, aí você começa a fazer um bife, você começa a fazer uma salada, você começa a incrementar outras coisas. Mas primeiro vamos fazer bem feito o que tem que ser feito. Vamos nos preocupar com aquilo que saúde, educação, segurança e infraestrutura. Aí sim, depois que a gente conseguir fazer bem feito essas coisas, assim, que são consideradas essenciais, aí quando tá fazendo bem feito mesmo, aí vai fazer outras coisas, né? Então, meus amados irmãos e irmãs, hoje a gente teve um programa atípico, foi muito interessante, foi muito bom. Agradeço muito a Deus Nosso Senhor pela participação que tivemos hoje. Agradeço a todos aí por estarem aqui me ouvindo. Desejo a todos aí, a gente já vai encerrando o nosso programa. Desejo a todos uma ótima semana, né, uma ótima vivência do Advento que começa amanhã. Que hoje, no dia de Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora derrame abundantemente suas bênçãos sobre nós. Lembrando sempre dos raios pequenos e dos raios grandes, né? Nossa Senhora disse que os raios grandes são os raios que nós pedimos e os raios pequenos são os raios das muitas graças que ela tem a nos ofertar e que nós não pedimos. Então vamos pedir por esses também, rezar sempre uma Ave Maria do anonimato, digamos assim. Por quê? Porque são as graças que nós precisamos e que nós não pedimos. Rezar a ela por essa intenção, ok? Até semana que vem, muito obrigado, tenham todos uma excelente semana. Amém.